se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. Impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento rumo ao curso intensivo CFC, onde eu vou te ensinar como ser aprovado no exame de suficiência em 30 dias. Que legal, pessoal! Que bom estar aqui com vocês para mais uma live de aquecimento. Hoje o tema vai ser tratar sobre os 10 conteúdos mais cotados para serem cobrados aqui nessa prova do exame de suficiência. Isso é um tema extremamente importante, né? Afinal de contas, nessa reta final, saber onde priorizar, né? Onde concentrar as energias nessa reta final é um fator decisivo para que você consiga a sua aprovação. Se você não baixou a sua apostila ainda, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você não baixou, convido a você fazer o download dela enquanto ela ainda está disponível aqui para você. Legal? Beleza, beleza, beleza. Galerinha, só antes da gente começar, me dá aquele feedback aí, me digam se o áudio tá bom, se tá todo mundo me ouvindo bem, se tá tudo certinho aí. Acabei me empolgando, eu sempre me esqueço de perguntar logo isso logo antes de começar a falar. Já aconteceu uma vez antes de começar a aula, eu falando aqui, de repente o áudio estava mudo e eu fui. Até eu me tocar que tava sem áudio, né? Vocês falam, nossa, tá sem áudio, enfim, né? Então, eu sempre criei esse costume de perguntar logo no comecinho da aula para poder ter certeza que tá tudo certo. Maravilha. Beleza, beleza, show de bola. Muito bom. Então, o áudio tá bom, tá todo mundo me ouvindo direitinho, então podemos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Gente, só para poder contextualizar, de repente é a primeira live que você está assistindo aqui, caiu de paraquedas aqui agora, não está entendendo nada do que está acontecendo, eu vou explicar. Osado, live de aquecimento do quê, macho? Vamos lá que eu vou explicar. Na próxima semana a gente vai começar o curso intensivo CFC. Só que para que a gente não fique aqui de braços cruzados esperando até o dia que o curso for começar, eu bolei aqui essas 2 semanas com live de aquecimento para poder já te ensinar conteúdos introdutórios que vão te deixar aí um passo à frente rumo à sua aprovação. Então, produção, bota o slide aqui na tela, só para que você possa ver, ó, as lives de aquecimento aqui da primeira semana. Caso você tenha perdido, você pode assistir a gravação, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aqui nós estamos aqui agora na nossa segunda semana, aqui com as nossas lives de aquecimento, né, sempre no mesmo horário, para que você possa estar presente aqui com a gente e você poder assistir. Então, caso você tenha perdido alguma das lives de aquecimento, você pode vir aqui embaixo, clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou se você já baixou a sua apostila, esse link que está aparecendo aqui, ó, você pode clicar nele, que ele também vai te levar para a nossa página de aquecimento com a programação completa, com todas as lives, tá? Produção, volta para mim. Nesse link você consegue assistir a gravação das aulas, baixar as apostilas, enfim, consumir o conteúdo, todo o conteúdo que já tivemos, né, nos dias anteriores, né, e a programação que a gente tem para essa semana também, beleza? Inclusive amanhã tem um simulado, ó, só com questões afiadas aí para poder cair na prova. Se eu fosse você, eu baixaria esse simulado já para poder se preparar para amanhã. Legal? Muito bem. Gente, então, essas são as nossas lives de aquecimento, né, onde o objetivo é te treinar para que você seja aprovado no exame de suficiência em 30 dias, né, para o curso intensivo que vai acontecer próxima semana. Deixa eu só fechar aqui esse troço aqui. Pronto. Beleza. E, gente, é muito louco você falar assim, né? Passar no exame de suficiência em 30 dias, quase como se fosse um milagre, né? Afinal de contas, Oswaldo, como é que vai passar no CFC em 30 dias, né? Tem gente que estuda anos e não consegue passar na prova, aí tu chega aqui do nada e diz que quer passar no exame de suficiência em 30 dias, né? Você tem impacto com a mãe de Ná, né? Você conhece alguém
né, que tem premonição, e, gente, não tem nada a ver com isso, né? Assim, quantidade nunca foi sinônimo de qualidade, né? Eu sempre digo para os nossos alunos o seguinte: 2 horinhas bem estudadas ao longo de 30 dias vale muito mais do que anos de estudo perdido no escuro. Se você não tem direcionamento, você vai acabar vendo um monte de coisa que não precisa, que não cai na prova, que vai fazer só com que você gaste energia de forma desnecessária, digamos assim, né? Não é à toa que se você for lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, você vai ver que tem uma média aí de 80% de índice de reprovação. É porque a galera é burra e não conseguiu passar na prova? Não tem nada a ver com isso. Às vezes o que falta é direcionamento, método e uma estrutura bem definida para você poder concentrar suas energias naquilo que de fato importa para a tua aprovação. Então, sim, dá para passar no exame de suficiência em 30 dias. Isso eu digo para você com toda a tranquilidade do mundo, porque eu já venho treinando estudantes e profissionais da contabilidade há mais de 10 anos, né? Eu ia dizer de 50 anos, né? Só que, pelo amor de Deus, também são 50 mil alunos, né, que já foram treinados por mim para serem aprovados no exame de suficiência ao longo de mais de 10 anos aí de mercado, né, treinando estudantes e profissionais da contabilidade, e eu tenho certeza que você pode ser o próximo também, assim como esses nossos alunos que vão aparecendo aqui na tela. Eu quero que você possa ver com muita atenção, porque hoje você está vendo a história desses nossos alunos, mas no próximo semestre pode ser a sua história que eu vou estar contando aqui. Produção, bota aí na tela aí para a galera ver. Eu passei no CFC estudando menos de 30 dias. Eu fui aprovado no CFC estudando em 30 dias. Eu passei no CFC estudando em 30 dias. Tá vendo aí? Ah, moleque! Show de bola, show de bola. Se você passar no exame de suficiência, coloca aí já no chat assim, ó. Vou passar em 30 dias com o prof. Oswaldo Marques. Coloca aí pra mim no chat, que é pra gente já profetizar aqui a tua aprovação no exame de suficiência. Eu gosto de mostrar isso, gente, por 2 motivos, tá? Bem rapidinho pra gente já poder começar aqui a nossa aula de hoje. Por 2 motivos. Primeiro, para poder te inspirar, para que você possa acreditar que efetivamente você pode passar, que eu estou mostrando casos reais aqui de alunos nossos que foram aprovados. E segundo, porque aqui em Fortaleza a gente é que nem São Tomé, tem que ver para crer, né? Então não é só falar, a gente tem que provar, que a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Muito bem. E, gente, para você que quer participar do curso intensivo CFC, que vai acontecer na próxima semana, produção, bota o slide aqui na tela. Na próxima semana, esses aqui são os dias das nossas aulas ao vivo que vão acontecer, tá? Aqui o nosso horário para você poder se programar, as aulas são ao vivo, né? Para você poder não perder. Aqui está o valor do nosso ingresso, né? Para você poder participar. E ao longo do curso a gente vai ter o raio-x da banca, para você poder entender o que de fato importa para a tua aprovação. Um cronograma intensivo com toda a programação, com os conteúdos que a gente vai estudar ao longo dessas aulas. Aqui a nossa aula ao vivo, propriamente dita, né, que a gente vai ter para poder estudar o conteúdo técnico, a apostila com resumo dos assuntos para poder fixar a matéria melhor para você, bateria de exercícios para a gente poder praticar, e ainda vai ter um simulado no final para você poder testar o seu conhecimento e, ó, aprender na prática com o que de fato é cobrado. E aí, você pode adquirir o seu ingresso por esse valor simbólico que está aparecendo aqui na tela, né? Então não tem o perigo de você dizer: Oswaldo, eu não consegui participar porque é muito caro, eu não tenho condição financeira, como é que você faz isso comigo? Calma, que é só um valorzinho simbólico, né, para eu poder ter certeza que você existe, né? Então você vai clicar aqui, vai poder adquirir o seu ingresso, você pode clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então você pode escanear esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você adquire o seu ingresso, você vai ser direcionado para o nosso grupo de estudos de alunos. Então lá só os nossos alunos vão estar presentes nesse grupo. E aí você vai poder fazer parte do nosso grupo de alunos, vai poder participar dessas aulas que vão acontecer na próxima semana. E aí você vai estar também afiado para conseguir a tua aprovação. E se você já adquiriu o seu ingresso, comenta "tô dentro", coloca "tô dentro" aqui embaixo, né? Para a gente poder saber quem que já está aqui com a gente, para a gente poder afiar o machado e conseguir colocar o teu nome na lista de aprovados estudando em incríveis 30 dias. É isso aí. Avisa os dados, vamos então para a nossa aula de hoje. Produção, volta para mim aqui, vai. Vamos então para a nossa aula de hoje, porque hoje o tema da nossa aula, que é para poder mostrar para vocês aqui um relatório top 10 dos assuntos que eu entendo como sendo os mais importantes, né, os mais relevantes para serem aprovados, para você ser aprovado no exame de suficiência, ele parte dessa premissa de que eu estou mostrando para você aqui, para que você possa entender que, de fato, precisa estudar o conteúdo inteiro? Não. Precisa estudar as partes específicas que caem na prova. Estudar de uma forma mais inteligente, né? Porque, assim, cai o universo todo do edital? Não. E de cada conteúdo que está lá no edital, cai o conteúdo inteiro também? A disciplina inteira? O assunto inteiro? Também não. O examinador cobra as partes específicas. Então, a gente precisa estudar com inteligência, para que a gente não gaste tanto tempo assim vendo conteúdos que não vão ser relevantes para a prova.
Faz sentido, gente, isso que eu estou dizendo para vocês? Coloca se faz sentido, coloca assim, ó, faz sentido aí no chat para eu poder saber, beleza? É importante também ter a opinião de cada um de vocês para que vocês não simplesmente digam amém para tudo que eu estou dizendo, né? Assim, vocês possam analisar, olhar o que eu estou dizendo e dizer, caramba, realmente faz sentido o que o professor Oswaldo está falando. E eu te digo isso com propriedade, gente, porque assim, eu não estou treinando alunos para poder passar no exame de suficiência desde ontem, né? Nós vivemos nessa jornada aí desde 2014, então são mais de 10 anos aí treinando estudantes e profissionais da contabilidade para serem aprovados no exame de suficiência. Nós já treinamos mais de 50 mil alunos para serem aprovados no CFC. E eu tenho certeza que se você seguir à risca o que eu estou te ensinando aqui em cada uma das nossas aulas, você vai ter a plena capacidade de conseguir passar também estudando em 30 dias. E eu não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. Eu falo com toda a tranquilidade do mundo. É porque é um método testado, aprovado, validado e que nós temos aí centenas de alunos que foram, milhares de alunos que foram aprovados também, né? Agora tem um grande detalhe. Se você tiver com sede, eu posso te oferecer um copo com água, mas eu não posso beber por você. Então a gente tem que ter o nosso pacto de compromisso aqui para que nós façamos juntos o nosso trabalho, onde eu faço a minha parte e você faça a sua também. Eu não posso estudar por você, eu não posso fazer a prova por você, né? Apesar de que muitos me pedem, né? Mas brincadeiras à parte não dá, né? Mas vamos lá. Gente, produção, segura aí um pouquinho, que eu fechei aqui o arquivo aqui sem querer e eu vou abrir aqui de novo. Pronto, então deixa eu fechar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acho que é esse daqui. Vamos lá. Esse aqui mesmo, certinho da galáxia. Muito bem. Gente, então vamos começar a nossa aula de hoje com a nossa frase do dia. Produção, bota o slide na tela aí. O slide não, né? O arquivo aqui, que hoje a gente vai no arquivozinho de Word, porque eu quero digitar junto com vocês aqui e complementar com algumas coisas que eu entendo que sejam importantes. Mas eu quero começar com a nossa frase daquele carinha chamado Albert Einstein, que eu tenho certeza que vocês conhecem. E ele diz assim, ó, o único homem que está isento de erros é aquele que não se arrisca a acertar. Cara, que frase massa, né? Produção, volta para mim aqui, né? E assim, eu acho que o Albert Einstein, quando disse homem aqui, ele quis falar do ser humano como um todo, né? E não simplesmente a pessoa do sexo masculino, né? Mas a pessoa como um todo. E o grande detalhe da história aqui, gente, é que assim, vamos fazer uma prova. Existe o risco de não passar? Existe. Existe o risco de você estudar um conteúdo e errar no dia da prova? Existe. Existe o risco de você estudar um conteúdo e você esquecer no dia da prova? Existe. Existe o risco de você sair de casa e ser assaltado? Existe. Existe o risco de você sair de casa e bater o carro? Existe. Gente, para qualquer coisa na vida que nós formos fazer, vai existir o risco de dar certo e o risco de dar errado. A questão é como a gente calcula o risco para mitigar, para minimizar a possibilidade de dar errado. Então, assim, o que é o nosso objetivo aqui? É facilitar a tua vida, é te mostrar um caminho mais objetivo, onde você possa estudar de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente, de uma forma mais direcionada, para que o risco de você reprovar seja menor, para que a probabilidade de você passar seja maior. Pensa comigo, é mais fácil você pegar a norma inteira de um determinado conteúdo para poder estudar ou uma parte específica que cai na prova? Uma parte específica, concorda? Então esse é meu objetivo, facilitar a tua vida, para que você consiga chegar na prova competitivo, para que você possa chegar na prova com aquele sentimento de que você fez o melhor que você pôde, com o sentimento de que você está efetivamente preparado para poder conseguir passar na prova. E Oswaldo, se eu começar agora do zero batendo, eu consigo chegar lá e passar na prova? Consegue. Mas Oswaldo, eu tô vindo de 4 reprovações no CFC, será que eu consigo passar? Consegue. Oswaldo, mas é que eu tô parado há 10 anos, eu não lembro mais nem meu nome direito, meu pai amado do Pepe de Socorro, será que eu consigo passar na prova? Consegue. Gente, uma coisa que eu sempre digo lá para os nossos alunos da Turma Ninjas e vou dizer para vocês também, o teu passado não te define em absolutamente nada, nada. Gente, como a gente diz aqui em Fortaleza, o que passou, passou, não adianta chorar o leite derramado. O que importa é daqui para frente. O que eu vou fazer de hoje até o dia da prova? Porque você pode ter sido o melhor aluno do planeta Terra, mas se de hoje até o dia da prova você não se comprometer, você não vai conseguir passar.
Você pode ter feito a pior faculdade do planeta Terra, mas se de hoje até o dia da prova tu se dedicar, tu passa na prova. Percebe a diferença? Percebe que o teu passado não te ajuda? É claro que se você foi um aluno bem preparado, bem dedicado, esforçado e você tem uma bagagem boa de conhecimento técnico, é claro que isso vai te ajudar, obviamente. Não vou ser hipócrita e dizer que não. Mas o que eu quero dizer é que você que teve um passado ruim, isso não te condena para que você não consiga passar na prova agora. Percebe a diferença? Aí é onde está o detalhe. Então façamos o melhor que a gente puder fazer juntos aqui. E aqui eu quero te mostrar o ouro, né? Os pontos que eu entendo que sejam relevantes para que você consiga passar nessa prova. Vem comigo agora então? Eita, menino que vai! Já tô sentindo o cheirinho da aprovação. Vocês estão sentindo aí também? Quem tá sentindo o cheirinho da aprovação, coloca assim, ó. Estou sentindo o cheirinho da aprovação. Coloca aí, ó. Ai, que delícia, aquele cheirinho de missão cumprida, aquele cheirinho de gratificação, aquele cheirinho da alegria, aquele cheirinho de sentir como é que você diz, o piano clássico caindo das costas. Pois é, muito bom. Gente, então vamos nós aqui, ó. Produção, coloca o slide aí na tela comigo, pra gente poder ver aqui os pontos que eu entendo como sendo importantes, tá? Eu vou começar aqui pela disciplina de teoria da contabilidade. E dentro da disciplina de teoria da contabilidade, eu vou mostrar para vocês o primeiro conteúdo que eu entendo que seja batata para cair na prova, classificação de contas. E te digo mais, cai 2 questões na prova, aproximadamente, né? Em média, cai 2 questões na prova, tá? Classificação de contas, eu vou postar para vocês os tópicos aqui sobre esse conteúdo, mas produção, volta para mim aqui rapidinho. Eu não vou me aprofundar muito sobre ele, porque ele vai ser objeto de estudo de forma minuciosa dentro do curso intensivo CFC, certo? Então, nas aulas do curso intensivo CFC vai ter uma aula específica para a gente poder aprofundar sobre isso. Mas eu já quero trazer aqui um panorama geral para você poder entender que isso aqui é importante, porque como cai na prova, então você já tem que saber, opa, tem uma aula sobre isso semana que vem, que ó, não posso perder. Mas volta para mim aqui, produção, vamos lá. Ó. O tema de classificação de classificação de contas cai em média 2 questões na prova. Beleza. Gente, esse conteúdo aqui, ele é importante por 2 motivos. Primeiro, porque por si só já cai 2 questões na prova. Então, só por isso aqui ele já é importante. Mas, além disso, ele também é de suma importância, porque, ó, produção, volta para mim aqui, ó. Para você avançar para outros conteúdos, se você não souber classificação de contas, tu vai voar. Por exemplo, não tem como aprender natureza das contas contábeis sem saber classificação de contas. Não dá. Não tem como você aprender lançamentos contábeis se você não souber classificação de contas. Se você quiser ir para assuntos mais avançados, por exemplo, fluxo de caixa, não dá para aprender fluxo de caixa se você não souber classificação de contas. E se você quiser ir lá para normas brasileiras de contabilidade, ou até mesmo contabilidade avançada, né, quem vai fazer a prova do exame de suficiência, o edital chama de normas brasileiras de contabilidade. Para quem vai fazer concurso público, né, a parte de normas brasileiras de contabilidade é chamada de contabilidade avançada, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa, tá? Só para caso você procure em outros editais e veja com nomes diferentes. Mas lá na frente, por exemplo, a gente vai estudar a consolidação de balanço. É um dos temas que se estuda, que cai na prova do exame de suficiência. E aí a parte de consolidação de balanço, se você não souber classificação de contas, tu vai voar na maionese também. Percebe? Então, o grande detalhe que eu quero que você tenha em mãos aqui, que você perceba de forma clara, nítida e transparente, é que classificação de contas é o pilar de sustentação de praticamente boa parte da prova. Primeiro porque diretamente ele é um tema que cai na prova, como questão explícita, e porque ele serve de base para outros conteúdos. Então, ó, na aula da semana que vem que eu vou tratar sobre isso aqui, se tu morrer, tu ressuscita. Se for a data do teu casamento, tu remarca. Fala logo com o padre, com o pastor, né? Fala lá com os convidados, diz lá pro pessoal lá do buffet, do local da festa, dos fornecedores, olha, professor Oswaldo disse para eu adiar meu casamento e eu vou adiar. Ele tá dizendo que é importante, eu vou adiar. Remarca todo mundo aí que a gente vai fazer outro dia, né? Apesar de que dificilmente alguém, como é que se diz, vai casar no comecinho da semana, né? Normalmente o pessoal casa na sexta, no sábado, no feriado, né? Então menos mal, né? O risco de você ter que adiar o teu casamento é pequeno. Mas se tu morrer, fala com Deus, né? Fala lá com ele, Papai do Céu, arruma um jeito aí que eu tenho que estar lá fazendo a prova, né? Porque eu preciso passar
No exame suficiente, é questão de honra, né? Mas brincadeiras à parte, vem para cá, produção, bota aí na tela. Quando cai classificação de contas na prova, o examinador vai te pedir grupo de contas. Oswaldo, ele pode pedir natureza das contas também, não pode? Pode, a gente vai conversar já já sobre isso, mas por enquanto eu quero que você entenda a classificação por grupo. E quando ele pede grupo, são os grupos patrimoniais. Então, dentro do balanço patrimonial, vou até colocar aqui, ó, dentro do balanço patrimonial, nós temos os grupos. Aí vem, ó, ativo circulante, ativo não circulante, ele pode pedir o ativo total, passivo circulante, passivo não circulante e o PL, né? Então, normalmente são esses aqui. Ele pode pedir algum grupo de receita e despesa? Pode, mas normalmente ele pede mais os grupos de balanço de contas patrimoniais aqui, certo? Beleza, então ele vai te pedir o total de um grupo de contas. Então o que ele vai fazer lá na hora da prova? Ele vai te apresentar um balanço, né? Na verdade ele vai te apresentar uma tabela, e nessa tabela vão ter várias contas espalhadas lá por dentro. E dessas contas espalhadas lá por dentro, ele vai te pedir para você somar. E aí nessa soma ele vai te pedir, me dá o total do ativo circulante, do ativo não circulante, o total do PL, o total como é que se diz, do passivo circulante, enfim, ele vai te pedir um grupo. E aí você vai somar esse grupo, né? Então essa é a questão clássica que normalmente o examinador cobra na conta, né? Então ele vai te colocar aqui, ó, ele vai apresentar uma tabela com as contas, todas misturadas, para você poder classificar e encontrar o valor referente ao grupo de contas solicitado. Legal? Então essa aqui é a pergunta que o examinador costuma fazer lá no dia da nossa provinha. Muito bem. Entendido isso, a gente só tem que tomar cuidado, por exemplo, deixei aqui alguns exemplos para você aqui, ó, em relação ao grupo, né? Se pedir um ativo, por exemplo, nós temos aqui o grupo de clientes, nós temos aqui a parte dos impostos a recuperar, temos as contas de despesa antecipada, enfim, aqui está o grupo do ativo, tá? Só preste atenção na hora da prova, porque às vezes ele pode dizer ativo circulante, ativo não circulante, ele pode falar aqui, ó, ativo total, mas ele pode falar só ativo. Se ele falar só ativo, entenda como sendo um ativo total, certo? Para classificar como ativo circulante ou não circulante, ele tem que ser explícito. Mas se ele disser só ativo, ele não precisa, aí você entende como sendo o grupo de contas todo, tá? Aí, algumas contas para a gente tomar cuidado aqui, ó. Por exemplo, a conta de despesa antecipada, vou deixar aqui marcadinho de amarelo, porque tem um nome de despesa na frente, né? Te induz ao erro a querer classificar como uma conta de resultado, quando na verdade é ativo circulante. E também toma cuidado com a conta de adiantamento a fornecedores. Fornecedores. Por que, Oswaldo? Porque tem o nome fornecedor na frente, e aí fornecedor é conta de passivo, né? Fornecedor é conta de passivo, só que adiantamento a fornecedor é conta de ativo, né? Aí é de lascar, né? É aquela pegadinha boa que o examinador coloca na prova, né? E aí, dentro do grupo do passivo, aqui a gente não tem a conta de adiantamento a fornecedores, aqui no passivo a gente tem a conta de adiantamento de cliente, ó. E adiantamento de cliente é conta de passivo e não conta de ativo. É de lascar, né? Dá um nó na cabeça do ser humano. Gente, sobre isso aqui eu vou explicar mais a fundo lá na nossa aula de classificação de contas que a gente vai ter durante o curso intensivo CFC. Então eu não vou me aprofundar muito em detalhes aqui não. Aqui eu só quero chamar a atenção de algumas contas que eu entendo como sendo as mais perigosas e te alertar para que você entenda que isso aqui é um tema relevante cobrado em prova. Certo? Então, se você entender isso aqui, eu já me dou por satisfeito na nossa aula de hoje. Hoje o objetivo não é dessecar o conteúdo. Hoje o objetivo é te mostrar o que efetivamente cai na prova. Legal? Beleza? Show de bola, show de bola. Aí vai lá para o grupo do PL, tem um capital social e tem um capital e tem o prejuízo acumulado, dentre outras contas que tem lá dentro também. Gente, eu quero que vocês tomem cuidado. Aí eu quero que vocês tomem cuidado quando cair grupo de contas e o examinador botar a conta retificadora.
é importante que vocês saibam pelo menos as contas básicas que são retificadoras, tá? A gente vai conversar mais sobre isso na aula da próxima semana, como eu expliquei para você, mas aos ansiosos de plantão, se de repente tiver algum aluno aqui que seja aluno da Turma Ninjas, dá uma olhadinha lá no portal do aluno, porque lá no portal do aluno tem um modelo específico de balanço, de DRE, de DFC, de DVA, DRA, DMPL, DLPA, das demonstrações contábeis como um todo. Tem um modelo específico de demonstração contábil para cada uma delas que você pode pegar lá na... Como é que se diz? Lá no portal do aluno, certo? Para você que não é aluno da Turma Ninja, sossega o coração. Na aula da semana que vem, no curso intensivo CFC, né? Que aqui a gente está fazendo um aquecimento. Lá na aula eu vou mostrar para vocês um modelo para a gente poder trabalhar também, tá? Então sossega o coração aí que vai dar certo. Mas o cuidado que eu preciso que vocês tenham, né? O cuidado aqui, ó, são com as contas retificadoras. Por que eu tenho que tomar cuidado com as contas retificadoras, Oswaldo? Porque ela troca a natureza da conta. Então, se eu pedir aqui, por exemplo, me dê o total das contas do ativo circulante e tiver uma conta retificadora lá dentro, como a PCLD, por exemplo, o que eu tenho que fazer, Oswaldo? A conta retificadora você precisa subtrair. Volta para mim aqui, produção, vem comigo. Olha só. Oswaldo, por que eu tenho que subtrair? Porque a conta retificadora, ela tem o objetivo de corrigir o saldo de uma conta principal. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você passou na prova do exame de suficiência, né, estudando comigo em 30 dias. Vamos supor não, né? Você vai passar no exame de suficiência em 30 dias, porque você vai estudar aqui comigo, você não vai perder nenhuma aula. E aí o que vai acontecer? Você vai abrir lá a sua empresa de contabilidade. E aí você vai prestar serviço para os seus clientes. E tem aquele cliente que é massa, que ele paga em dia, que ele é todo direitinho, que é um cliente top. Mas tem aquele cliente filho da mãe, que ele promete como sem falta e ele falta como sem dúvida. E aí, meus amigos, vocês vão conhecer um negócio chamado inadimplência, né? Então tem os bons e velho caloteiro, né? Tem alguns estados que chamam de XPTO, né? O que é o caloteiro? Oswaldo, o caloteiro é aquele cara que diz que vai pagar e não paga. Ele fica inadimplente, né? Inadimplente é o termo chique, né? Aqui em Fortaleza a gente chama de caloteiro. Como é que a gente chama caloteiro no teu estado? Já vi XPTO em alguns estados. E eu já vi veaco também em alguns estados. Não me pergunte qual é o estado, que também é muito aluno que eu tenho, né? São alunos de todos os estados do Brasil, mas eu não lembro. Mas faz o seguinte, coloca aqui para mim qual é o estado que você está falando, e me diga como é que é caloteiro no teu estado. Se for caloteiro, diga caloteiro. Se não for, diga qual é o termo que você utiliza, né? Que é aquele cara que diz que vai pagar e não paga. Muito bem. Então, quando você tem lá uma conta de cliente lá no seu balanço patrimonial, dizendo que você tem X mil reais a receber, mas na prática tu sabe que tu não vai receber aquele valor inteiro. Porque tem aquele cliente abençoado que diz que vai pagar, que já é famoso e não paga. Ou seja, o valor do contas a receber ele não reflete a realidade do que ele tem de saldo. Então eu tenho que corrigir o saldo ao valor que vai ser efetivamente recebido. E aí é onde entra a PSLD, as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. E para você que estuda sozinho, de forma gratuita, né, cascaveando vídeos e conteúdos de forma gratuita no YouTube, cuidado com conteúdos mais antigos, que você vai ver essa conta com o nome de PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. E aí o Oswaldo está falando agora PSLD, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Oswaldo do céu, o que é que está certo, o que é que está errado, pelo amor de Deus? Brincadeira, calma, é só para descontrair. Gente, o termo PDD, ele tá desatualizado, tá? É porque o termo provisão, né, pela NBCTG 25 agora, ele se remete a uma conta de passivo. Então, quando eu falo provisão para devedores duvidosos e a provisão é no ativo, não pode mais ter o termo provisão. Então, eles atualizaram a terminologia, chamando de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Legal? Beleza? Então, esse é o termo atualizado. Do mesmo jeito que você vai ver questões aí, talvez um pouco mais velhas também, utilizando o termo disponível. O termo disponível também está desatualizado. O termo correto agora é caixa e equivalente de caixa. Beleza? A gente vai aquecendo isso aí sobre essas atualizações ao longo do tempo. Volta para mim aqui, produção. E aí, ó, por exemplo, no ativo nós temos a PCLD, nós temos a depreciação acumulada, lá no passivo nós temos juros a apropriar, lá no PL, por exemplo, nós temos o capital a integralizar, cuidado com a conta de ações em tesouraria,
conta importante também lá no PL, não é uma conta explorada muito em faculdade, provavelmente você nem sequer viu, aí de repente cai uma conta de ações em tesouraria, você vai se perguntar, isso aqui é em gotas ou em comprimidos, né? De repente você olha o nome ações, né, e pensa, deve ser uma conta de PL. Mas como é que tu vai saber que ela é uma conta retificadora? Oswaldo, é fácil, é só olhar que tem esse sinalzinho aqui na frente? Não, aí é que tá. No dia da prova não vai cair esse sinalzinho negativo aí na frente. Eu estou colocando aqui para poder facilitar a tua vida, para você entender que ela é uma conta retificadora. Mas no dia da prova pode ter certeza que não vai ter esse sinalzinho negativo aqui na frente, tá? E aí qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham lá no dia da prova? Produção, volta para mim. Quando o examinador cobrar classificação de contas e ele pedir grupo de contas, o que você vai fazer? Você vai somar tudo que for do ativo, porém, se tiver conta retificadora, você vai subtrair. Pronto. É assim que cai na prova. Beleza? Oswaldo, não tá tão claro assim para mim ainda, eu sei. Na aula da próxima semana a gente vai destrinchar isso aqui, é um aquecimento, lembra? Na próxima semana, quando eu entrar a fundo nesse conteúdo e você já tá com a base dessa aula aqui, a aula da semana que vem vai fluir top de linha. E você vai aprender muito melhor ainda esse conteúdo. Então, sossega o coração, deixa comigo, que tá tudo planejado para você passar no CFC em 30 dias. Pois bem, show de bola. Então tá aí o primeiro conteúdo. Beleza, a produção já ia pedir. Rapaz, a produção tá afiada aqui junto comigo, viu? O que eu ia dizer para poder colocar o slide na tela e a produção já colocou. Muito bem. Então, como eu expliquei para vocês, né? Se tiver uma conta retificadora, você vai subtrair. Pois bem. Gente, o segundo conteúdo que também é importante, que cai na prova, é esse conteúdo aqui que envolve a parte de natureza das contas. E aí, quando cai natureza das contas, né, ele vai ser importante porque pode cair uma questão de classificação de contas, só que ao invés de ele pedir grupo de contas, ele pedia natureza. O raciocínio da questão é a mesma, só que a metodologia de estruturação é diferente. Ó, volta para mim, produção. Quando eu peço grupo de contas, eu estou amarrando aqui, né? Eu quero só o ativo circulante, então eu vou somar todas as contas que envolvem ativo circulante. Legal? Beleza, muito bem. Só que quando ele pede grupo de contas, é assim. Mas só que se ele pedir natureza das contas, é diferente. Quando ele pedir natureza das contas, eu não estou preocupado se a conta é de ativo, de passivo, de receita, de despesa, se ela é retificadora ou não. Eu quero saber o seguinte, tem natureza devedora? Tem. Tem natureza credora? Tem. Sai somando todo mundo. Não tem essa de amarrar um grupo de contas e também não tem essa de somar ou subtrair. Você vai somar todo mundo. Porque eu não quero saber a função da conta. Eu quero saber se ela é devedora ou não, se ela é retificadora ou não. Então soma todo mundo que é devedor, soma todo mundo que for credor. Legal? Beleza? Show de bola? E aí, ó, vem pra cá então, ó. Então olha pra cá, ó. Então fica... Eita, peraí. Gente, deixa eu só beber aqui um carocinho d'água aqui. Pronto. Então vamos lá, ó. Se cair no grupo de contas, eu vou subtrair a conta retificadora. Né? Vou subtrair a conta retificadora. Agora, se ele pedir natureza, aí eu faço o quê? Vou somar. Gente, sobre isso a gente vai aprofundar nas aulas da próxima semana, tá? Sossega o coração. Aqui a gente está esquentando as turbinas. Fica tranquilo. Mas se você entender isso aqui, já é meio caminho andado. Muito bom. Beleza, show de bola. Segundo conteúdo, então, foi para a conta. Então, só recapitulando aqui, ó. Pode cair duas questões na prova. Uma questão para um grupo de contas ou uma questão com natureza das contas. Se pedir grupo, soma todas as contas, subtrai a conta retificadora. Se ele pedir natureza das contas, soma todas as contas, inclusive a conta retificadora, independente do grupo que tiver. Beleza. Volta para mim, produção. Aí entra o terceiro conteúdo, veja como os conteúdos, um conteúdo vai chamando o outro. Porque questão de lançamento contábil é o terceiro tema importante cotado para poder cair na prova. E aí perceba, tem como eu estudar lançamento contábil sem saber classificação de contas? Não tem. Tem como eu estudar lançamento contábil sem saber natureza das contas? Também não tem. Então perceba a importância de um conteúdo puxar o outro. E às vezes também é por isso que os alunos têm dificuldade de poder passar na prova, porque querem estudar os conteúdos de forma desgovernada. Ó, produção, volta para mim. Tem muito aluno que às vezes quer passar na prova do exame de suficiência, pega as provas dos semestres anteriores, baixa para poder responder e acha que é o suficiente. Ah, Oswaldo, mas eu já vi fulano de tal passando, estudando pelas provas dos semestres anteriores. Gente, é claro que sempre vai existir uma exceção. Mas às vezes você não está ligado no contexto. Porque não é que estudar pelas provas dos semestres anteriores seja um completo erro, não é.
Mas isso é muito bom para quem está no nível muito acentuado de estudo, a ponto de utilizar as provas não como um estudo, mas como um processo de revisão, fazendo simulado, para testar o teu conhecimento, não para quem está começando a aprender agora. É perca de tempo você pegar uma prova para responder 50 questões, sendo que você não sabe quase nada que está lá. Do que adianta? Ah, mas eu vou estudando ali os conteúdos, tudo misturado, sem contexto. Aí você vai estudar uma questão de teoria da contabilidade, uma de contabilidade geral, uma de auditoria, outra de perícia, ou de matemática financeira, estatística. Aí você vai estudar uma questão de lançamento contábil, como uma dessa daqui. Sendo como é que você vai estudar lançamento contábil se você não viu classificação? Sendo que você não viu natureza das contas ainda. Percebe que você entra num buraco negro sem fundo? Porque você está estudando de forma desgovernada. Primeiro que você não está... Gente, entenda que criar um cronograma de estudos não é simplesmente você dizer o que você vai estudar em cada dia da semana. Isso é o mínimo. Isso aí não é cronograma, é organização. Cronograma é você criar uma cronologia, ou seja, criar uma ordem de estudo do conteúdo de forma que um conteúdo sirva de base para outro. Aí é onde está a questão do cronograma. Percebe? Mas reforço, sobre isso a gente vai estudar a fundo durante as aulas do curso intensivo CFC. Tá? Então sossega as bolas aí e vem para cá para a gente poder ver esse detalhe aqui do conteúdo. Então vamos aqui, ó, esqueminha para você poder aprender lançamento contábil. Ativo, natureza devedora, passivo PL, natureza credora, receita credora, despesa devedora. Certo? E aí, ó, quando você vai trabalhar lançamento no ativo, o ativo aumenta a débito, diminui a crédito. Passivo e PL aumenta a crédito, diminui a débito. Receita é só a crédito e despesa só a débito. Pronto. Tem esqueminha para poder aprender a fazer lançamento contábil na hora da prova, Oswaldo? Tem. Sobre isso a gente vai estudar durante as aulas do curso intensivo CFC. Então, aqui é uma abertura. Eu estou te mostrando que é um tema importante, mas eu não vou simplesmente largar o conteúdo aqui e te deixar na mão, não. Calma que a gente vai aprofundar esse conteúdo na próxima semana. Beleza? Show. Maravilha. Muito bem. Ah, gente, detalhe importante. Produção, volta para mim aqui, só para poder explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Gente, em relação à questão do curso intensivo CFC. Oswaldo, eu vou aprender os conteúdos todos de uma vez só? Não. Oswaldo, eu vou ficar bom do dia para a noite? Não. Entenda que tudo é um processo gradativo. E eu sei que como a prova está muito em cima, de repente você está com ansiedade lá no talo, naquela preocupação, será que o que eu vou aprender aqui é o suficiente? E, gente, eu posso te dizer com toda a tranquilidade do mundo que se você seguir à risca o que eu vou ensinar, você vai sim chegar até o resultado da tua aprovação. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Então, se o cãozinho e o anjinho estiver brigando contigo aqui, ó, durante o teu processo de estudo, né, e a tua ansiedade estiver mastigando o teu coração, o que você vai fazer? Cara, respira e vamos fazer o seguinte. O que de melhor eu posso fazer até a prova? Certo? Se eu fizer o melhor que eu puder até a prova, seguindo o que o Oswaldo está dizendo, eu consigo passar? Consigo. Então faça o melhor que você puder. Pronto. E Oswaldo, dá para passar mesmo? De verdade? Assim, não é só blá 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 de internet, não? Não, não é. Gente, eu sei que querendo ou não, assim, o justo acaba pagando pelo pecador, né? Porque às vezes tem tanta promessa miraculosa que o pessoal fala nas redes sociais, né? E eu falo isso de uma forma geral. Às vezes você abre a internet lá, tem um cara que chega lá dizendo assim, como conquistar uma barriga de tanquinho em 3 meses. Né? Gente, eu já tenho mais de anos, né, de academia, eu não consegui minha barriga de tanquinho, né, digamos assim. Então, assim, não é algo que você conquista facilmente. É um processo que leva tempo. Mas às vezes chega um cara que diz assim, dá para conquistar a barriga de tanquinho em 30 dias. Né? E pode ser que tenha uma pessoa que tem uma genética privilegiada, como da minha esposa, por exemplo, né, que ela não malha metade do que eu malho, ela não tem uma alimentação tão regrada quanto a que eu tenho, mas ela consegue manter um corpo muito bom, né, fazendo pouca coisa. Né? Eu não tenho a genética dela. Então ela é privilegiada por isso. O pouquinho que ela malha, de repente já tem uns gominhos lá na barriga, né, os traços na coxa, panturrilha e tal, enfim. Mas eu não tenho esse privilégio. Né? Então eu tenho que me dedicar um pouco mais. Né? Então às vezes aparece uma promessa miraculosa lá e a gente fica assim, caramba, não é possível. Né? E querendo ou não, assim, isso acaba contaminando, né, como um todo, né? Porque é tanta gente que às vezes fica falando coisas que não existem, que às vezes a gente fica na dúvida daquela outra pessoa também.
né? E eu entendo isso perfeitamente, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, a história aqui de um dos nossos alunos que passou no exame de suficiência estudando em 30 dias, para que você possa aterrissar, enraizar e acreditar. Poxa, se os alunos do professor Oswaldo conseguiram passar, né, eu consigo também. Né? Então, produção, bota na tela aí para a gente poder ver juntos. Vai. Eu sempre falava que o meu maior inimigo era eu mesmo, na questão do controle emocional na hora da prova. Eu dor de barriga, eu ia pro banheiro e eu não sabia se eu chorava, não sabia o que eu fazia da minha vida. A gente fica desesperado na hora. Nervosismo. Eu não conseguia me controlar nas provas, eu não conseguia interpretar as questões. Foi a minha quarta tentativa, na verdade. Quando chegou o resultado que eu não tinha passado, eu chorei muito e fiquei muito triste, se senti decepcionada pela questão de não conseguir, né? Eu lhe conheci no último ano da faculdade, na turma da pipoca, né? Lhe acompanhei durante um ano todo. E aí eu sempre gostei da sua metodologia de ensino, da forma que o senhor ensina, da forma que o senhor passa conhecimento pra gente, da sua positividade. Eu fui aprovada na turma do intensivo, estudando em menos de 30 dias. Eu sou de Jacundá, Pará. Eu acertei 26 questões. Quando eu vi meu nome, eu comecei a gritar, a agradecer a Deus, a ligar para o marido. Isso é muito prazeroso. Eu agradeço, eu que agradeço. O senhor é uma pessoa muito especial, né? Porque você fala com a gente como se fosse da nossa família. Eu que agradeço muito pela sua dedicação, né? Tem se dedicado muito em ajudar outras pessoas e isso é muito bom. Tá vendo aí, gente? Dá para passar no exame de suficiência em 30 dias, né? E você vai ser o próximo, eu tenho certeza absoluta disso. Produção, bota o slide na tela aí de novo, que se você ainda não adquiriu o seu ingresso para poder participar do curso intensivo CFC, olha aqui o valor do ingresso. Me diz se não dá para tu participar do curso intensivo CFC que vai ter na próxima semana. Gente, o que você vai fazer agora? Você vai escanear esse QR Code que está aparecendo aqui do lado, ou então você vai clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou no chat, adquire o teu ingresso por esse valor simbólico que você vai estar vendo aqui na tela, e aí você vai poder participar das aulas do curso intensivo CFC que vão acontecer aqui, ó. Certo? E aí, produção, volta para mim aqui, que o detalhe é o seguinte. No curso intensivo CFC, eu vou literalmente te pegar pelas mãos para poder te treinar e te mostrar como é que você vai ser aprovado no exame de suficiência em 30 dias. Aulas ao vivo com conteúdo técnico, bateria de exercícios para a gente poder praticar, simulado de avaliação final, apostila com resumo dos conteúdos, enfim, né, você vai poder participar efetivamente de um conteúdo extremamente focado e direcionado para aquilo que você possa ser aprovado no exame de suficiência. Só depende de você agora de escanear esse QR Code que tá aparecendo aqui, bota o slide aqui na tela, produção, beleza? E aí você escaneia esse QR Code, ou então clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, adquire o teu ingresso, você vai ser direcionado para o nosso grupo de estudos no nosso grupo de estudos de alunos, né, no WhatsApp. Lá a gente sempre manda os materiais, as apostilas, né, todo o conteúdo, a comunicação do curso vai ser toda feita por lá, e aí você vai poder participar também, beleza? Avisa os dados, vamos voltar aqui então para o nosso conteúdo. Ah, gente, só um detalhe importante, antes de voltar aqui para o nosso conteúdo, sempre importante reforçar isso aqui, tá, gente? Esse aqui são os nossos contatos oficiais de atendimento, tá? Se qualquer outro número falar com você que não seja esses que estão aparecendo aqui na tela, o que você vai fazer? Deleta, bloqueia, exclua do seu WhatsApp para sua própria segurança. Como já diria a mamãe, não fale com estranhos, tá, gente? Coloca aqui para mim no chat combinado, só para poder saber que tá todo mundo já vacinado, né, digamos assim, porque vai que aparece um abençoado, bota a foto lá do professor Oswaldo e fica com o Lero White no teu pé do ouvido, né? Então, para tua própria segurança, alguém falou com você, opa, deixa eu parar aqui, deixa eu olhar se faz parte dos nossos números oficiais de atendimento. Não faz, deleta, bloqueia, exclua do seu WhatsApp, nem tchuiu para ele, beleza? Então pronto, tá aí, avisa os dados, né? Como diria mamãe, não fale com estranhos. Então vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Produção, vem para cá agora. Entrando no nosso quarto conteúdo, gente, a parte de contabilidade geral,
dá uma olhadinha sobre a questão da obrigatoriedade das demonstrações contábeis, porque o examinador pode querer te confundir lá na hora da prova em relação à questão do que é obrigatório pela Lei 6.404 e pela NBCTG 26. Por que, Oswaldo? Porque a Lei 6.404 não conversa tão bem com a NBCTG 26, né? Elas têm as suas disparidades aqui no meio do caminho. Então pode cair uma questãozinha na hora da prova, e normalmente, na prova do exame de suficiência, né, apesar de que a norma gosta muito de explorar as normas brasileiras de contabilidade, mas quando cai o tema obrigatoriedade das demonstrações, via de regra cai pela Lei 6.404, ou seja, pela Lei das SAs, tá? Que é a Lei 6.404, né, de 76, né? Muito bem. É de 76 mesmo? Agora deu um branco aqui na minha produção. Volta aqui para mim aqui, só para eu poder acessar aqui o Google aqui rapidinho. Fala, gente, deu um branco aqui. Eu sempre falei das SAs, Lei 6.404, e não decorei o ano. Né? Lei 6.404, é de 76 mesmo, tá certo, tá certo. Quase que eu pago um vexame aqui, mas eu falei direitinho. Produção, pode botar o slide aqui na tela de novo. Muito bom. Beleza. Gente, aí vamos pro que é simples primeiro, né? Balanço patrimonial e DRE são obrigatórios pelos dois, acabou. Agora, cuidado aqui com a DFC, tá? Cuidado com a DFC, inclusive foi tema de uma das nossas aulas, das nossas lives de aquecimento, né? Onde eu expliquei lá para vocês a questão da obrigatoriedade da DFC. Então, se você não assistiu, volta lá para você poder ver a questão da Lei 6.404 sobre o fluxo de caixa. Por que, Oswaldo? Porque vai que cai na prova assim, ó. Ó, produção, volta para mim aqui, ó. Lei 6.404. É correto afirmar que fluxo de caixa é uma demonstração contábil obrigatória? Se cai na prova isso, você responde sim ou não? Certo ou errado? Tchan, 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 tchan. Gente, tá errado. Tá errado por quê, Oswaldo? Porque ela é obrigatória para SA de capital aberto. E ela vai ser facultativa para SA de capital fechado com PL menor do que 2 milhões. Então, quando é que ela vai ser obrigatória? Quando for SA de capital aberto ou quando for SA de capital fechado com PL maior do que 2 milhões. Pronto. Então, aí é onde está o grande detalhe. Então, tem essas particularidades. A DVA também tem particularidade para ela. Volta para cá, produção, ó. Ó, DVA também é uma demonstração contábil obrigatória? Depende. Depende de quê, Oswaldo? Olha o asteriscozinho aqui na Lei 6.404, produção. Não pode deixar aí, que eu acho que eu coloquei aqui, ó. É importante que a gente saiba. Aqui, ó. O primeiro asterisco aqui, ó, em relação ao fluxo de caixa, né? SA de capital fechado com PL menor do que 2 milhões, obrigatória com PL maior do que 2 milhões, né? E aqui, ó, a SA de capital aberto. A SA de capital aberto é obrigatória para todo mundo. Deixa eu colocar isso aqui para baixo, que aí dá para ver tudo de uma vez só, né? Ó. Obrigatória para SA de capital aberto, obrigatória para SA de capital fechado com PL maior do que 2 milhões, facultativo para SA de capital fechado com PL menor do que 2 milhões. Com o caso da DVA, vamos só colocar aqui, ó, que isso aqui é a DFC, e aqui no caso é a DVA. No caso da DVA, vai que cai uma questão do mesmo jeito. É correto afirmar que a DVA é uma demonstração contábil obrigatória? Aí você vai dizer, depende. Depende de que, Oswaldo? Se for SA de capital aberto, é obrigatório. Se for SA de capital fechado, é facultativo. Tá vendo? Então, gente, são essas exceções aqui à regra. Aqui, ó, são essas exceções aqui à regra que dificulta aqui a vida na hora da prova. Aqui e aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui de amarelo para chamar mais atenção, porque aqui são as pegadinhas que caem na prova, né? DVA, né? DVA. Aqui, ó. Pronto. Seguindo aqui o bonde, ó, por exemplo, DRA. DRA é obrigatória na NBCTG 26, ó, mas ela não é obrigatória pela Lei 6.404. E a DMPL? A DMPL é obrigatória aqui, mas não é na Lei 6.404. A DLPA, né? A DLPA é obrigatória na Lei 6.404, mas não é na NBCTG 26. A DMPL não é obrigatória na Lei 6.404, mas é obrigatória na NBCTG 26. Olha aqui como eles trocam as bolas, tá vendo? Agora tem que ter um cuidado aqui de novo, ó. Na DLPA, aqui no caso, ó, na DLPA, o que a norma fala pra gente, Oswaldo? Volta pra mim, produção.
que a Lei 6.404 fala? Se você publicar a DNPL, não precisa publicar a DLPA. É porque o legislador foi bonzinho no dia que ele fez a norma? Não, gente, não tem nada a ver com isso. A questão aqui é porque a DNPL é uma demonstração contábil mais ampla. E aí o que acontece? Quando eu faço a DNPL, eu faço a movimentação não só do lucro e do prejuízo, mas do PL como um todo. E aí onde está o grande X da questão? E aí o que acontece então nessa situação? Acontece que quando eu estou publicando a DNPL, automaticamente eu estou publicando a DLPA. Então nem tinha necessidade da DLPA existir mais, ela podia ser extinta. Assim como a DOA também foi. A DOA saiu e entrou o fluxo de caixa no lugar dela, a DLPA podia sair também. Mas ela não foi extinta, pelo menos não ainda, né? Não até hoje. Então o que você vai fazer? Você vai considerar como obrigatória a DLPA na Lei 6.404 e a DNPL pela NBCTG 26. Gente, vocês percebem que esses detalhezinhos é que fazem a diferença na hora da prova? Percebe? E aí, é fácil você entender isso esquematizado, bonitinho, desse jeito, lendo a Lei 6.404? Não, não é. Então, por isso que eu estou aqui, para poder fazer isso aqui para você, ó. Produção, bota o slide na tela. Olha o tempo que você ganha, ao invés de você ler a estrutura das demonstrações contábeis da NBCTG 26, a Lei 6.404, para você poder criar uma tabela que dá para resumir em um slide. Na verdade, é uma folha, né? Porque aqui é um pedaço e aqui está o outro pedaço. Pronto. Então, aqui o meu objetivo é ser cirúrgico com você. Ao invés de ler a norma inteira, ao invés de ler a lei inteira, é destacar para você a parte que cai na prova, ponto. Porque aí você vai estudar de forma mais direcionada, de forma mais precisa, de forma mais cirúrgica, para que você consiga chegar efetivamente ao resultado e conseguir a tua aprovação. Legal? Beleza? Show de bola. Vamos para frente. Quinto conteúdo importante para você poder gabaritar e conseguir acertar a questão na prova. Gente, DRE. DRE cai muito na prova do exame de suficiência, chega a ser inacreditável. E aí, ó, de novo, para você que está na turma Ninjas, que já é um aluno matriculado, um aluno nosso mesmo da turma, né, os alunos pagantes, dá uma olhadinha lá no portal do aluno, que tem um modelo de DRE com as contas que são cobradas em prova. Vai facilitar muito a tua vida. Prega e imprime na parede do teu quarto. Se você não é aluno da turma Ninjas, eu recomendo que você pegue e baixe a ITG 1000, porque lá tem um modelo bem legal de estrutura de DRE que vai te ajudar também, beleza? Show de bola. O que cai na prova para você poder ir direto no ponto que você precisa? Gente, cuidado, porque o examinador pede, via de regra, aqui, ó, o resultado bruto. Esse aqui é o danado que o examinador cobra na prova. Só que ele vai te confundir com o resultado bruto e o resultado líquido, por conta desse garotão aqui, ó. Por conta desse garotão aqui, ó. Da despesa, não é nem despesa operacional, é despesa, não tá certo, despesa com comissão, ou despesa com vendas, porque ela é uma despesa o quê, gente? Ela é uma despesa operacional. Só que na hora da prova, o examinador vai te induzir ao erro a querer classificar essa despesa aqui, que é uma despesa operacional, como despesa, como conta redutora da receita bruta. Que, ó, volta para mim aqui, produção, ó. Se você pegar lá a estrutura da DRE, você tem como primeira linha a receita bruta e como segunda linha o grupo de contas redutoras da receita bruta. E aí o que acontece? Quando você olha lá a conta de redutora da receita bruta, como é que se diz? Tem uma conta lá, por exemplo, que são impostos sobre a venda. E os impostos sobre a venda não é um percentual sobre a venda? Então é uma conta redutora da receita bruta. Agora veja, comissões. Comissão também é um percentual que incide sobre a receita bruta? Também. Só que perceba, eles estão em grupos de contas diferentes. Mas, Oswaldo, não tem o mesmo raciocínio? Por que estão em grupos diferentes? Porque a DRE entende como um imposto como sendo uma coisa inerente da venda. Já a comissão pode acontecer ou não, é um esforço administrativo, é um esforço comercial para poder gerar a venda. Então, por isso que ela entende que está em grupos separados, em grupos distintos, em grupos diferentes. Só que na hora da prova ele vai te induzir ao erro a querer classificar como uma conta redutora da receita bruta. E aí qual é a maldade que tem nisso? Ele vai te dar lá os grupos de contas, vai te pedir o resultado bruto e vai colocar a comissão, para você poder abater, né, e errar na questão. Aí é onde está a maldade. Cuidado com a DRE. A parte do resultado bruto é o que cai na prova. Legal?
Beleza. Vem para frente aqui, produção. DFC tem 2 questõezinhas na prova, tá? 2 questões na prova. Inclusive, durante aqui as nossas lives de aquecimento, nós estamos tendo lives também sobre o tema de fluxo de caixa, porque foi um tema votado por vocês, né? Então, fluxo de caixa cai na prova, Oswaldo? Não, fluxo de caixa despenca na prova, desmorona na prova, né? E tem 2 questões batata que o examinador cobra. Cobrando questão, se ele cobrar uma questão de cálculo propriamente dito, ele vai te cobrar o fluxo de caixa pelo método indireto da parte da atividade operacional. Até deixar marcadinho aqui de amarelo. Parte da atividade operacional pelo método indireto. Pronto. Isso aqui é o que cai na prova. Batata. Cai questão sobre classificação também, Oswaldo? Não é com tanta frequência assim, mas cai. Mas essa daqui de cálculo é uma questão batata. Se ele pedir uma questão que envolva a parte de cálculo, ele pede a atividade operacional. Se ele pedir uma questão conceitual para você poder classificar, aqui seria uma questão conceitual de classificação de contas, o que ele vai fazer? Ele vai te dar algumas contas para você poder dizer, para você poder classificar e dizer se ele é operacional, investimento ou financiamento. Batata para cair na prova. Aqui é líquido e certo, né? As questões de fluxo e caixa envolvem esses 2 assuntos aqui. Ou se ele quiser botar uma questão, um geralzão, que ele cobra a demonstração contábil, o fluxo de caixa está lá no meio também, né? Ele pode cobrar sobre a questão da obrigatoriedade, mas já está previsto aqui no nosso relatório. Muito bem, show de bola. Então eu não vou me atecer muito a detalhes aqui sobre o fluxo de caixa, porque já foi tema está sendo o tema das nossas lives de aquecimento, beleza? Show de bola, show de bola. Gente, 8º tema. Tá? E, gente, 8º e o 9º, né, que é sobre DVA, até DRE também, né, que é o 5º, 6º, 7º e 8º. Gente, produção, volta para mim aqui. DRE, DFC, DVA. Oswaldo, se eu não souber a estrutura de demonstração contábil, eu tenho a possibilidade de acertar essa questão na prova? Não. Muito provavelmente não. Se você não souber a estrutura, você vai voar. Porque se ele cobrar uma parte específica da demonstração contábil, você não vai saber chegar nele, quase não sai, né? Então preste atenção nesse detalhe aqui, porque isso aqui vai ser importante para você. Saiba estrutura de demonstração contábil. Cai na prova. Se eu não souber, Oswaldo, aí é um ponto perdido para você. E como eu estou te dizendo para você, com todas as letras que cai balanço, cai DRE, cai DFC e cai DVA, não dá para você chegar na hora da prova, botar a mão na testa e dizer, meu Deus do céu, não acredito, cai uma questão de DFC. Pô, mano, eu aviso toda a aula, todo momento eu tô dizendo, aí tu negligencia uma orientação que eu tô te dando, chega no dia da prova, tu erra, eu vou dizer bem feito. Oxente, percebe? Gente, tem que saber a estrutura? Tem que saber a estrutura. Pega a demonstração contábil, prega na parede do teu quarto e olha para ela todo dia. Não tem um esqueminha para eu poder te dizer como é que você vai memorizar a demonstração contábil. É a rotina, é a frequência. É a mesma coisa. Se você conhece uma pessoa nova e alguém te pergunta o nome dela amanhã, provavelmente você não vai lembrar, porque você viu a pessoa uma vez. Agora, se todo dia tu vê aquela pessoa, mais dia ou menos dia tu memoriza o nome dela, porque tu tá falando com ela ali quase todo dia, quase toda hora, percebe? Então, com a demonstração contábil, com o estudo, é a mesma coisa. Se você vê a demonstração contábil uma vez, é claro que você não vai memorizar, é óbvio. Mas se tu vê um pouquinho todo dia, uma hora tu vai memorizar a demonstração. Percebe? Aí é onde está o detalhe. Então não se culpe, não se penalize se você fizer a primeira leitura e não conseguir memorizar. Você vai memorizar na quinta, na sexta, na sétima, um pouquinho cada dia e aos poucos você vai memorizando. É assim que a banda toca. É desse jeito que eu oriento lá para os nossos alunos da Turma Ninjas. Gente, quem é aluno da Turma Ninjas e está aqui? Tem alguém aqui? Vamos ver. Fala pro pessoal aí se é ou não é verdade. Sempre que eu estou dando uma aula de demonstração contábil lá para os nossos alunos, eu digo, gente, vai no portal do aluno, pega o modelo de demonstração contábil, imprime e bota na parede do teu quarto. Né? E o bom é que os alunos da Turma Ninja têm um modelo lá de demonstração contábil, que não é um modelo qualquer, é um modelo com as contas levantadas que são cobradas em prova. É o suprassumo da demonstração contábil, digamos assim. Então, façam a mesma coisa, recomendo para vocês, tá? Então, é isso daí. Volta para mim, produção. Na questão de número 8, que eu estou colocando aqui, a DVA como sendo um tema importante para poder cair na prova, gente,
vai lá na NBCTG 09, se você não é aluno da turma Ninjas e não tem um modelo de demonstração, lá na NBCTG 09 tem um modelo legal lá que você pode utilizar como base, tá? E o que cai na prova? O item 7. Na maioria das vezes o examinador cobra o valor adicionado total a distribuir. É o que mais cai, na prova, é o que você tem que estar ligado. Presta atenção no valor adicionado total a distribuir, porque esse é o assunto que o examinador cobra na prova. Vira e mexe, ele pode colocar uma questão conceitual, ele pode cobrar uma questão que envolva algum outro grupo de contas, enfim, mas na maioria das vezes ele pede o item 7 para você calcular o valor adicionado total a distribuir. Por que, Oswaldo? Porque é o item que tem mais pegadinha. Vou deixar duas aqui para vocês. Ó. Gente, cuidado com a receita. A receita e o custo são sempre classificados pelo valor bruto. Então, cuidado principalmente com o fluxo do cálculo do CMV, porque ele vai te dar uma DRE. E a DRE é calculada pelo valor líquido dos impostos recuperáveis, ou seja, você tem que somar o valor dos impostos recuperáveis para que você chegue no resultado da questão. Percebe? Aí é onde está o cuidado primordial que você precisa ter. Calcular a DVA, tanto a receita quanto o valor do CMV, sempre pelo valor bruto. Nunca, jamais, em hipótese alguma, pelo valor líquido. Essa é a pegadinha clássica que o examinador cobra na prova. Presta atenção para tu não errar. Beleza? Outro detalhe importante, cuidado lá na DRE, o CMV é o CMV, só tem ele. Só que junto com o CMV na DVA, ele coloca a energia elétrica e o serviço de terceiros, que na DRE é classificado como despesa, mas na DVA é classificado como insumo. Preste atenção com isso. Questão de DVA, quando cai na prova, ele vai botar essas 3 pegadinhas para você. Ele vai pedir para você calcular o valor adicionado total a distribuir, ele vai colocar a receita e o CMV pelo valor líquido para você se confundir, e ele vai colocar a energia elétrica e o serviço de terceiros para você excluir da base de cálculo quando você deveria colocar. Pontos importantíssimos que o examinador cobra na prova. Beleza? Entrando nos nossos 2 últimos pontos aqui da nossa aula de hoje, cálculo de reserva legal, também importante para poder cair na prova. E, gente, um detalhe importante sobre a questão do cálculo da reserva legal, produção, volta para mim aqui, ó, é que é o seguinte. Na hora da prova, o examinador ele não é obrigado a colocar os percentuais. Porque como o percentual da reserva legal ele é estabelecido pela Lei 6.404 e é um padrão, significa dizer que você tem a obrigação de chegar lá sabendo. Ou pelo menos ele parte do pressuposto que você já sabe. Então, quando cai isso aqui na hora da prova, um monte de gente erra. Mas um monte de gente não é você, né? Porque você não é um monte de gente, porque você é meu aluno. Então, já estou te orientando aqui para você ficar esperto na hora da prova. Como é que calcula a reserva legal, Oswaldo? Vem para cá, ó. Você vai calcular a reserva em cima de 5% do lucro, limitado a 20% do capital social. Só toma cuidado com a pegadinha. Oswaldo, qual é a pegadinha, Oswaldo? O capital social, você vai colocar sempre o capital social integralizado. Nunca, jamais, em hipótese alguma, a parcela do capital a integralizar. Essa é a maldade que cai na prova. 5% do lucro, limitado a 20% do capital social, e o capital social tem que ser integralizado. Lembra dessas 3 coisas. Oswaldo, repete, vou repetir. 5% do lucro, limitado a 20% do capital social, e o capital social tem que ser integralizado. Anota esses 3 pontos aí que tu acerta a questão na prova. Né? Batata, questãozinha de reserva legal, um tema bom, importante. Às vezes cai o tema isolado, sozinho, ou às vezes ele cai misturado com a questão de cálculo de dividendos, que eu coloquei aqui como sendo um tema importante também. Por que, Oswaldo? Porque os dividendos têm 2 regras que você precisa saber. Tem a regra que está no estatuto, que é a mais padrão de cair na prova, onde o estatuto determina como o dividendo tem que ser calculado. Então, aí na questão o examinador vai dizer como é o que é o pré-requisito de constituição. Mas, se ele disser que o estatuto foi omisso, aí é onde está o problema. Por que, Oswaldo? Porque existe uma regra que está lá na Lei 6.404 também. Volta para mim aqui, produção. Veja. Do mesmo jeito que tem a regra lá da reserva legal, que o examinador não precisa dizer para você os percentuais, no cálculo do dividendo também. Porque está lá na Lei 6.404, é uma obrigação. Então, ou seja, o examinador, quando monta uma questão dessa, ele parte do princípio de que você já sabe esse determinado conteúdo. E aí, onde é que está a maldade? Onde é que está a maldade? Tchan, 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 tchan. Gente, a maldade está no fato de que você tem que saber na hora da prova. Como é que calcula como é que se diz, o dividendo? Pela Lei 6.404. E na questão tem que dizer assim, ó, se o estatuto for omisso, você vai pegar
o valor do lucro, tira a reserva legal, tira a reserva de contingência, o que sobra 50% tem que ser distribuído como dividendo. É assim que cai na prova. Oswaldo, o examinador não pode colocar essa informação na hora da prova? Não. Quer dizer, ele até pode se ele quiser, mas ele não vai botar. Por quê? Porque está na Lei 6.404, 50% do lucro, só que esse lucro tem que ser deduzido da reserva legal e da reserva de contingência. Ou seja, para calcular o dividendo, tem que calcular a reserva legal primeiro. Percebe como um conteúdo chama o outro? Então aí são detalhes importantes que se o examinador colocar na hora da prova, se o estatuto for misto, uma penca de gente vai errar. Um monte de gente vai errar. Só que um monte de gente não é você. Porque você é meu aluno. E se você é meu aluno, você vai acertar essa questão na prova. Por que você vai acertar essa questão na prova? Porque o dividendo, ele é calculado de acordo com essa diretriz que eu coloquei para você aqui agora. Então já não está mais no escuro para você. Se caindo na prova, ó, você acerta essa questão. Legal? Beleza, beleza? Cara, que delícia. Que beleza, que maravilha. Show de bola. Então tá aí, gente, ó, 10 assuntos extremamente cobrados em prova e que você precisa estar alerta para conseguir chegar ao resultado da tua aprovação. E se você gostou dessa aula de hoje, ela foi legal para você e você sente que conseguiu evoluir, não seja pão duro de like, né? Deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês também, vão fazer a prova. Que aí, gente, é o seguinte, ó, quando você compartilha o vídeo com seus amigos, eles também vão poder ter acesso a esse material aqui, ó, que foi o conteúdo que a gente viu aqui na nossa aula de hoje. Não só o conteúdo da nossa aula de hoje, mas como todo o conteúdo que a gente vem fazendo aqui ao longo dessas últimas aulas. E aí, gente, é legal, porque assim, sempre quando eu tô entregando esses conteúdos aqui, né, essas lives de aquecimento de forma gratuita, por exemplo, né, que eu faço aqui, é uma forma de eu poder te ajudar, uma forma de eu poder contribuir, né? Deus já faz tanto por mim que eu me sinto na obrigação de também poder ajudar, de também poder contribuir, de também poder fazer a minha parte aqui por vocês, para também contribuir para que vocês também sejam aprovados no exame de suficiência. Legal? Então volta para mim aqui, produção. Né, graças a Deus eu cheguei onde eu cheguei hoje, né, graças a um colega, um grande amigo do meu pai, chamado professor Santiago, que ele que me ensinava, ele me dava aula de graça, literalmente. Né, eu estudava num barzinho, não acredita? Eu estudava num barzinho onde tinha gente fumando, bebendo, falando alto, né, e eu não tinha grana para poder pagar um professor particular, né, não tinha grana para poder alguém me ensinar, né, assim, com tanta boa vontade como ele tinha. E todo dia eu ia para o barzinho, eu sentava lá, e eu estudava, e ele me ensinava, e ele estava lá, né, no barzinho, naquelas cadeiras de plástico, naquelas mesas de plástico, fumando um cigarrinho dele e tomando ali um vinhozinho com catuaba. Era o que ele fazia todo dia. E todo dia ia para lá. E eu me lembro que eu chegava em casa com a camisa com cheiro forte de cigarro, afinal de contas eu estava num barzinho, né, tinha inúmeras pessoas lá fumando, né, sem contar com aqueles espetinhos de gato que tinha lá do lado, que o pessoal ficava ali, né, com aqueles espetinhos de gato siamês, né, então tinha carne, tinha frango, escambau e a fumaça subindo, e todo dia eu chegava em casa, entregava a camisa para minha mãe, ela lavava, no outro dia eu ia para lá também, esfregava sabonete na pele para poder tirar aquele cheiro forte do cigarro. Mas, cara, assim, eu sou extremamente grato a Deus por aquele momento, porque talvez se não fosse aquela ajuda do Santiago, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Sabe lá Deus onde é que eu estaria hoje, né, se eu não tivesse aquela ajuda dele. Então eu me sinto na obrigação de estar aqui e poder ajudar cada um de vocês também, né? É uma coisa que faz bem para mim, faz bem para minha alma, faz bem para o meu coração, e é uma forma de poder transbordar, né? Assim, Santiago transbordou o conhecimento dele para mim, eu estou aqui transbordando o conhecimento para vocês também. Eu acho que é uma corrente do bem, né? Hoje eu estou ajudando você, amanhã você vai ajudar outra pessoa e a vida segue, né? Se cada um fizer um pouquinho, né, a gente consegue crescer e prosperar sem precisar derrubar ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém, né, sem precisar menosprezar o trabalho de ninguém, né? Todo mundo tem espaço no mercado, desde que sejam pessoas íntegras, honestas, que trabalhem direitinho, que façam um trabalho bem feito, né? Tem espaço para todo mundo no mercado conseguir fazer um trabalho íntegro, honesto, bonito e que possa ajudar as pessoas, né? E que bom que eu tenho essa dádiva de Deus de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que eu sei e poder te ajudar lá na frente, a gente poder comemorar juntos a tua aprovação. Beleza? Gente, então por aqui eu finalizo. E deixa eu só fazer aqui o seguinte, eu vou salvar aqui esse material, porque
como eu anotei aqui algumas coisas complementares no material, de repente pode ser que algum de vocês queiram, né? Afinal de contas, eu acrescentei outras coisas aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou salvar e vou mandar aqui para vocês, ó. Pronto, beleza. Material salvo, tá aí no chat. Dá uma olhadinha no chat aí no material para que você possa fazer o download e receber esse conteúdo aqui. Beleza? Galerinha, então tá aí. Por aqui eu finalizo. Espero que vocês tenham gostado, mas amanhã tem live de novo, né? A gente vai responder um mini simulado só com questões de fluxo de caixa. Se você não respondeu, tem um link, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Procura no botão do mini simulado da live 6, né, que você pode fazer o download dele, e aí amanhã vai ser a resolução desse mini simulado, né, só com questões de fluxo de caixa que eu entendo que sejam cotadas para serem cobradas na prova. Legal? Então tá aí, por aqui eu finalizo, um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Aí eu fiz a prova. Professor, eu não consegui nem ler toda a prova. Eu assim, passei por umas 29, 30 questões. O resto da prova eu chutei para não ficar com um gabarito em branco. Na minha primeira tentativa, né? Eu estava totalmente frustrada com aquela primeira tentativa que eu vi que parece assim que a minha base de conhecimento estava zerada. Outra, né, professor, eu tenho um déficit de atenção. Tipo, qualquer coisa me desperta, né? Então, era muito difícil eu me concentrar. Porque eu achava que era praticamente impossível para mim conseguir a aprovação, né? Me achava incapaz pela minha vida corrida, né? E as crianças e tudo. E eu me lembro que o senhor sempre falava que era possível passar. E eu, meu Deus do céu, não acredito, só pode estar brincando, né? Eu trabalhava como faxineira numa indústria, né? E fiquei nessa empresa há uns 7 anos. E aí a minha mãe, mãe, tu tem que estudar, né? Tem que estudar. E aí, santo de casa não faz milagre, né, professor? Tem outro que trabalhava comigo, ele disse pra mim, Maísa, tu vai querer ficar limpando o banheiro o resto da tua vida, né? Quem sabe tu estuda, guria. Aí eu tenho um cunhado que ele é contabilista, né? Aí a minha mãe, quem sabe tu faz contabilidade? Eu disse, mãe, não sei, né? Eu ainda mais com as crianças, tem 2 crianças, professor. E ele não tem tempo de estudar, não tem condições. O senhor começou a aparecer do nada nas minhas redes sociais. Aí só dava o senhor lá, só dava o senhor. Era nas redes sociais, até um aplicativo da Bíblia que eu tenho, o senhor aparece lá. Não sei porquê, aparece. Então, eu disse, quem sabe eu tento. E eu me lembro que o senhor dizia, você vai passar em 30 dias, é uma propaganda assim que o senhor faz, né? E eu, que 30 dias se eu tô lá já na faculdade 4 anos, não sei se eu sei alguma coisa. Vou experimentar pra tentar. E eu virei pipoqueira. Fiquei ali na turma da pipoca, perguntava algumas coisas desse senhor, eu dizia, meu Deus, parece que eu não vi nada disso na faculdade. Eu nunca vou conseguir. Como é que eu vou fazer? Aí a gente apertado de dinheiro, né, professor? Aí eu, e agora? E eu disse, mãe, o curso é tanto, e agora? Eu não tenho agora. Aí eu, vou parcelar no cartão em 10, 12 vezes. e seja o que Deus quiser. E a mãe, né, passando o que importa, depois a gente vem pra pagar. E aí eu fiz, né? Eu disse, seja o que Deus quiser, então, se eu passar, vai ser um dinheiro bem investido. E aí foi quando eu entrei na turma ninja, né? E acho que foi porque ali o senhor tem um cronograma bem certinho, sabe? Não fica naquela questão por onde é que eu começo, o que eu vou fazer depois que eu estudar isso aqui, sabe? Não perde tempo procurando. Então foi um tiro certo que eu dei. Eu fui aprovada no exame de suficiência, estudando menos de 30 dias. Eu olhei umas 10 vezes para ver se realmente, né? Eu me lembro que eu fui levar a mãe para consultar,
e nós lá no consultório, né? E eu toda hora olhava, mas não aparecia. Quando eu olhei de novo, estava lá, e eu, mãe, olha aqui, eu não acredito que eu voltei. Deu certo. Ah, e ela viu, o investimento valeu a pena, né? É um investimento. Obrigada. Eu agradeço a Deus por ter colocado o senhor ali no meio das minhas redes sociais, porque a gente perde tempo, professor, nas redes sociais, olhando besteira. E aí, do nada, o senhor apareceu lá e transformou a minha vida profissional. Agora o senhor concretizou, porque eu simplesmente era bacharel em contabilidade. Hoje eu sou contadora com registro ativo.